A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o cantor, compositor e multi-instrumentista paulistano Rodrigo Campos. Ele está lançando 2 singles duplos, Meu Samba Quer Se Dissolver e Atraco. A série terá 5 discos no total. E mais, a parceria com Maurício Tagliari, os novos sambas do Absurdo, um papo sobre o início de sua vida musical em São Mateus até os dias de hoje. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje a gente tem o prazer de receber Rodrigo Campos, cantor, compositor, multi-instrumentista, que ele está lançando uma série de EPs, que aliás ele chama de singles duplos, que o cara não lança um EP, um simples single, ele lança 2 de uma vez. São 2 singles e a gente pode chamar single duplo. Na minha época de velhinho, era o compacto simples, lado A e lado B, são 2 músicas, né? E o Rodrigo, sempre bem-vindo, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né, Rodrigo? Esse trabalho em plena pandemia, né? Porque muita gente teve dificuldade de lançar os seus projetos, parou tudo. E antes da gente falar de tudo isso, falar da sua carreira como músico, como instrumentista, compositor, cantor, a gente tem que falar um pouquinho sobre esse momento para o músico brasileiro, né? Desde março do ano passado, tudo parado, né? Em função da pandemia que caiu sobre nós no mundo todo, né? Um impacto muito grande, né? Para os músicos especialmente que viviam do ao vivo, principalmente, né? Aquela turma do ao vivo sofreu muito e está sofrendo até agora, porque a gente não sabe quando volta a normalidade. Eu acho que não vai voltar. Esse negócio de falar novo normal, eu já fico meio irritado. Mas a normalidade não volta, né, Rodrigo? Mas volta na medida do possível. Vamos ver esse fim de ano, o ano que vem já um pouquinho mais organizado, todo mundo vacinado até lá, enfim, aí a gente pode voltar. Eu queria saber como é que você pode nos analisar, fazer uma reflexão com a gente sobre esse momento. Para o músico, você compositor, instrumentista e tal, nesse momento, né? Que desde março parado nas atividades ao vivo, né? E também do ponto de vista pessoal, a saúde, né, que nos importa principalmente, porque principalmente você tem que estar bem de saúde para poder fazer os seus projetos, né? E também teve uma questão da saúde mental das pessoas também, não só a saúde física, né? A mental que também foi muito grave nesse momento. A pessoa ficar isolada, ter que ficar isolada. Uma coisa é ficar isolado para fazer um disco, como vocês fazem, né? Tranquilamente no estúdio, se isolam para gravar e tal, mas outra coisa é ser obrigado a ficar isolado. Então, eu queria que você desse um panorama para você, do ponto de vista pessoal e profissional, desses tempos desde março do ano passado até agora, e vamos ver o que acontece para o ano que vem ou o fim desse ano. Diga lá, Rodrigo. Bem-vindo. Exato. Bem-vindo. Aí, Colibri, uma alegria estar aqui com você, cara. Sou teu fã, admiro muito o trabalho que você faz. A gente sabe que você é um cara que realmente ama a música, e às vezes que eu tive com você, a gente sente isso na sua vibração mesmo, na sua alegria de fazer o que você faz. Então é sempre uma honra. Muito obrigado pelo convite, meu querido. Demais. Obrigado viu? a você. E aí, sobre a pandemia, cara, então, foi no primeiro momento, acho que falando do ponto de vista profissional, assim, primeiro, né, foi aquele choque, né, e aquela preocupação, né, de como se daria, né, e quanto tempo duraria, né. Então, a princípio, a gente foi ali levando, achando que poderia durar 2 meses, 3 meses, aí daqui a pouco a gente caiu na real e viu que realmente era uma coisa mais longa. E aí, quando eu entendi isso, eu para minha própria saúde mental, como você falou, eu entendi que eu precisava continuar trabalhando minimamente, assim, né? Óbvio, por questões financeiras, né? Mas também pela questão da saúde, né? Porque você vai ficar isolado e ainda sem produzir, né? Sem ter essa sensação de satisfação com o próprio trabalho, que meio que move o músico, assim, né? Então eu comecei a pesquisar como que eu poderia continuar trabalhando de casa, né? Eu sempre fui um músico que gostou muito de estar no estúdio junto com os companheiros, criar as coisas juntos, e vamos para o estúdio, vamos criar esse arranjo juntos e tal. E aí me vi num processo de aprender a gravar sozinho, aí tive que comprar um equipamentozinho
portátil aqui para poder gravar no computador, um microfone e tal, e fui aprendendo a fazer isso, né? Também aprendi a fazer flyer, aprendi a gravar vídeos, essas coisas que a gente não ligava tanto antes, que tinha sempre uma turma em volta. Então foi um pouco esse processo de reaprender a profissão agora do ponto de vista online, né? Porque o que está acontecendo é um pouco isso, né? Acho que a pandemia acelerou esse processo digital, né? Do ponto de vista musical, artístico, né? Então, o que aconteceria nos próximos 5 anos, talvez, teve que acontecer em 1 ano. Você vê vários músicos aprendendo a trabalhar online mesmo, né? Lives e gravar em casa, e fazer flyer, e virar um pouco um TikToker também, assim, né? O artista tem que ser um pouco um blogueiro também, assim, na né? marra, né, Rodrigo? Vamos combinar que foi tudo na marra, né? Como diz o outro, Tudo na na marra. marra. Então, acho que do ponto de vista profissional foi isso. Queira ou não, aconteceu um crescimento da minha parte, eu posso verificar um crescimento. Esses compactos que a gente está conversando aqui hoje, por exemplo, são frutos desse momento. Foram coisas que eu gravei completamente sozinho em casa, tocando tudo, gravando tudo sozinho. Então, faz parte desse novo momento. Inclusive, fiz clipes também para o primeiro compacto, né? Fiz uma espécie de clipe com recortes de filmes, assim, que eu chamei de esquizoclipe. Coisas que eu aprendi que eu aprendi a fazer também por conta da pandemia. E do ponto de vista pessoal, acho que foi muito ficar vibrando pela vacina, né? E ficar torcendo para que as pessoas respeitassem minimamente os protocolos, né? Ficar triste pelas pessoas que a gente perdeu, né? Ficar preocupado com os pais, com os amigos, né? Rômulo, por exemplo, que você falou até antes da gente conversar, Rômulo Frois, que é um grande amigo, perdeu a mãe na pandemia, né? Por Falou aqui pra Covid, né? gente, foi muito triste. Foi um momento que eu fiquei muito emocionado aqui no programa, ele contando a história, né? Ele fez até uma homenagem, né, à mãe dele, recente, né, o Roma. Foi muito triste mesmo. Então, acho que foi isso do ponto de vista pessoal, né? Se cuidar, tentar manter um pouco da saúde mental. Eu meditei bastante, passei a meditar mais diariamente, uma coisa que me ajuda assim bastante, sabe? Comecei a fumar maconha também, que me ajuda. Você Mas fez faz É. parte da meditação, digamos assim. Faz parte da meditação. E eu comecei a fumar assim de propósito. Comecei a ver uns documentários do Siddhartha Ribeiro sobre isso, né, e tal, e também procurei o tipo de cannabis que tinha mais a ver com o meu temperamento, né, que é a sativa, que tem mais THC do que CBD. Então tudo isso ajuda, né? E também numa dose muito pequena também, porque como eu não sou um usuário há muito tempo, então foi só uma dose uma vez por semana, uma coisinha ali. Então procurei maneiras que me ajudassem a passar por esse momento. E também eu sou um cara muito caseiro, também isso me ajudou, né? Sempre fui muito caseiro, né? Então é MUBI, é Netflix, é livro. Então também sempre gostei muito de ficar vendo filme, série, lendo. Então isso também me ajudou, né? Nesse momento também. Esse meu temperamento também me favoreceu, né? Porque tem um cara inquieto também, o hiperativo, né? Que a gente fala também, que o cara que passou, aí esse passou perrengue mesmo também, porque o cara, imagina o cara que depende de fazer todas as coisas, que quer fazer tudo interagindo com as pessoas ao vivo, não poder fazer isso mais, né? Você Sim, tem essa total. experiência de estúdio, né? Uma calma, um jeito de ser que permite você estar fazendo o seu trabalho e seguir, tanto criativamente, né? E aquele que Sim. depende, né, daquela coisa do contato, Do ao né? vivo, né? Do ao vivo, que o cara não consegue ficar sem, uma espécie de, né, de uma necessidade mesmo do artista, né? A gente falou também das outras áreas, né, Rodrigo, do teatro, né? Aqui no começo fizemos muita entrevista com o pessoal de cinema, de teatro também, e aí o Celso Fratesi colocou uma frase muito boa, ele falou assim, nós estamos fazendo uma coisa aqui pela internet, nas chamadas lives e tal, mas vou avisando, isso aqui não é teatro. Nós estamos fazendo um negócio, nós estamos fazendo uma coisa aqui, mas isso aqui é não uma é coisa teatro. nova, exatamente. Acho que nós estamos experimentando, nos virando e tal. Como muitos de vocês, Total. músicos lives, imagina que vocês, como são perfeccionistas e gostam daquele som completo e tal, vocês não ficam muito satisfeitos com o resultado final, principalmente nas primeiras, né, que foram muito ruins, vamos combinar, né? Claro, Então, claro. por conta de questão que todo verdade. mundo aprende, a gente aqui no programa foi evoluindo o som também, né? A gente está aprendendo a fazer, A né? gente está aprendendo a fazer. Agora,
Aquele cara que gosta da coisa que, né, ficou bastante frustrado. Falei, tem que ter, é o que temos para o momento, como diz aquele outro, né? Sabe aquele, eu quero isso, quero aquilo, quero. Não temos, mas o que temos para o momento é isso. Topas, então, siga. E você tem essa facilidade, né? Você tem o jeito de gravar no estúdio, de ser um cara que também se satisfaz, né, criativamente no estúdio, gravando sozinho mesmo, né? O que é uma coisa que não é todo mundo que consegue, né? Tem o cara que quer tocar, mas quer tocar junto com o outro, não consegue tocar sozinho. Claro. Imagina os cantores, os cantores que não tocam instrumento, muitos deles, né? Ficaram difícil, numa, né? não é? Numa dependência complicada, né? E inventando coisas, né? para cada um inventando uma coisa, né? Claro, total. Da aula, né? Workshop, a gente tá todo mundo dando bastante aula, né? Essa coisa. Isso acelerou também o processo. Você mesmo falou um pouco aqui dessa coisa de você começar a fazer entrevistas linkando várias partes do mundo, né? Numa mesma quando entrevista. É possível, eu fico feliz, né? Porque isso eu não podia fazer, né, no estúdio. Então, isso é o lado bom também, né? A mesma coisa a gente, eu dou aula para pessoas da Califórnia, pessoa no Japão, sabe? Então, pessoas em Londrina. Então, eu não conseguia dar aula para essas pessoas, né? Então, a coisa de ter que se meter no universo online tem um lado ruim, mas você também consegue esse tipo de acesso que antes não podia. Uma pessoa que queria fazer aula comigo, por exemplo, de repente era fã do trabalho, queria se aproximar, mas não mora em São Paulo, como é que poderia ter essa aula, claro, né? Então, esse foi o lado bom também, né? De poder ter acesso. E você acha que vai ser para frente aí uma coisa híbrida do ao vivo e manter essa coisa do remoto também? Segue esse negócio que é inexorável? Eu acho que as conquistas que a gente fez nesse processo vão continuar, né? Óbvio que o objetivo é tocar ao vivo, é estar junto das pessoas, mas eu acho que abriu um novo campo de trabalho. Essa aula online, por exemplo, é muito legal para você conseguir aluno, porque você consegue muito mais aluno, porque o seu campo de abrangência é muito maior. Então, antes eu podia dar aula para São Paulo, sei lá, para a Zona Oeste de São Paulo, que eu moro aqui. Ninguém vai vir também lá da Zona Sul para cá para fazer aula. Às vezes fica mais complicado fazer aula com alguém de lá. Agora, esse acesso que o online deu para você dar aula para muito mais gente, é muito mais fácil você conseguir aluno. Você faz um post, você consegue 10 alunos. Então, uma coisa que no ao vivo é muito mais difícil, né? Então, claro. Essa conquista, com certeza, eu quero manter. E a coisa das lives também tem um lance interessante, assim, que é só a gente entender melhor o que é uma live, né? Porque live não é um show, né? Quando a gente entender exatamente qual que é o formato, porque a live você pode conversar, você tem a pessoa que está ali no chat, pode participar, então aí você toca um pouco, conversa, aí de repente a live pode ter um assunto também, eu vou tocar músicas tais e vou falar um pouco da carreira desse cara. Então, quando a gente chegar nesse formato da live, ela também vai ficar, porque ela não é um show exatamente. Nesse momento a gente está um pouco de birra porque ela está substituindo o show, né? Mas quando voltar o show e a gente entender que o formato da live também pode estar paralelo aos shows, é mais uma coisa que a gente conquistou também. Então eu também vejo por esse lado. Vai rolar uma coisa híbrida, então, como você está dizendo, né? É legal. Sim, total. Isso é outra coisa que eu acho legal, além de vocês darem aula, muitos dos músicos, e principalmente as figuras da MPB mais tradicional, mais antiga, né, da geração anterior, estão se preocupando em contar um pouquinho do jeito, de como tocam os instrumentistas, como criaram músicas. Isso que eu sempre, quando eu trago, você já viu isso, você foi no estúdio comigo, né? Eu gosto de saber, né, como é que foi criado aquilo lá, não só porque é uma curiosidade que o ouvinte tem também do processo de criação, mas também tem o cara que já está tocando instrumento. Eu queria saber como é que o Rodrigo afina o cavaquinho, como é que ele trabalha o som do instrumento dele e tal. E vocês têm feito, né? Muitos dos artistas têm feito tutoriais, poderiam chamar assim, Sim, talvez, total. né? Que o cara aprende algumas técnicas, alguns segredos, até algumas histórias do como é que o cara conseguiu tal som, né? E eu fiquei impressionado recentemente com o João Bosco, né? Que eu sempre quis fazer um som. Olha a pretensão. Com o som do João Bosco no violão, né? E não conseguia. E eu tinha os songbooks aqui, né? Como todos os caras que gostam, né? É legal também o songbook. Vocês músicos têm que lançar cada vez, mas nunca esquecer de ter que as pessoas gostam de aprender, não vão ser profissionais do ramo, né? Não vão, né? Mas vai aprender a sua música no cavaquinho, enfim, pelo songbook. Aí tem um songbook,
o saudoso Almir Chidiac lançou uma série, né, no começo, com os grandes músicas, os grandes compositores da música brasileira e tal, que tem lá a cifra, né, que é a coisa mais simples para quem não sabe ler música, né, na partitura, a cifra é legal. Só que não tem os truques, né? Aí o João Bosco mostrou para mim, lá eu fiz uma entrevista, eu falei, por isso que eu não conseguia tocar suas músicas, né? Brincando. Porque ele faz afinações de violão incríveis. São total. afinações muito pessoais, que é a marca do cara. Aí ele contando isso, né, revelando depois de tanto tempo, né, as afinações, você mostra como é que o cara criou. Não é só um violão, não é só uma harmonia, não é só um jeito de tocar. É muito mais que isso, o cara inventar uma afinação para tirar um som do violão que é o som do cara. Isso é uma coisa muito legal que rolou, né? E está rolando agora. Então, sim, então acho que é isso, esse acesso que a gente tem numa live, o João Bosco na casa dele, no sofá dele, óbvio que ele vai tocar uma música, vai conversar um pouco, alguém vai perguntar alguma coisa ali no chat, ele vai ver, não sei o quê, e aí é uma outra coisa a live, é uma coisa também que abre um novo horizonte e é muito interessante também, eu acho, esse formato. Aí fora isso também estão rolando esses vídeos, né, mini vídeos que a galera tá fazendo, tipo o Toninho Horta tem feito uns também, contando um pouco, eu fiz essa música, não sei o que também. Isso também é a pandemia que tá fazendo a galera se mexer também. Como a gente só está existindo online, então as pessoas estão se obrigando a fazer coisinhas, né? Vamos fazer um trechinho de uma música aqui, 1 minuto, ou o Suami Júnior faz assim, como que é? Música de 1 minuto, ele vai lá, toca 1 minutinho de música no violão, então as pessoas estão se virando, então, e aí é um outro formato. Acho que E isso passar é uma essas conquista. experiências que o fã, né, o ouvinte, gosta de saber. Se o ouvinte conhece, por exemplo, e do ponto de vista musical, tem uma pequena formação musical, conhece mais a música, ele valoriza muito mais, né? Eu, por exemplo, valorizo cada vez os músicos brasileiros que tiram um som totalmente pessoal, né? E maravilhoso. Essa diversidade da música brasileira me encanta o tempo todo, né? Eu fico sempre encantado, diariamente ouvindo coisas, novidades do que tem no Brasil todo, né? Que é riquíssimo, né? Então, e é isso por isso que a gente vê com muita tristeza a falta de apoio de políticas públicas na área da música, especialmente da cultura, de uma maneira geral, e da música, né? É uma tristeza, né? O cara não. É uma tristeza, Você vai para fora, Rodrigo, você sabe, vai para fora, os caras ficam babando. É pela bossa nova, é pelo choro, é pelo forró, é pelo samba, é pelo. É muito Sabe, rico, né? Tudo, né? É muito rico. Os caras falam, eu não acredito que esse país tem tudo isso, né? E tem. E a gente não valoriza. E pode gerar receita, o que eu fico mais pé da vida ainda, eu queria a sua opinião, que isso gera receita, que a cultura, a música brasileira pode ser uma fonte de receita muito grande, né? E é importante para a cultura brasileira. E o pessoal despreza, até do ponto de vista econômico mesmo. Não estou falando só da arte. Não é? Acho que, em primeiro lugar, a música brasileira é como se fosse uma espécie de chanceler, né, do Brasil, assim, uma espécie de diplomata que chega antes, né? A música brasileira chega antes do Brasil. E em épocas que a música brasileira é valorizada, a arte brasileira como um todo, a imagem do Brasil no mundo fica muito melhor também, porque a gente tem toda a cultura e todo o nosso processo representado na arte, né? Então, quando a gente chega antes com a nossa arte, óbvio que tudo que vem depois vai ser bem-vindo, a política, as relações internacionais. Então, isso é uma primeira coisa, né? Fora todo o resto, né? Que pode vir disso mesmo, né? De parcerias mesmo mais efetivas do ponto de vista cultural, né? Festivais no Brasil, conectando com Portugal, como já teve ano do Brasil em Portugal, que a gente foi tocar, coisas desse tipo, assim, né? Então, é isso, a música tem que ser valorizada porque representa, e grandes políticos viram isso, né? Sei lá, mesmo o Getúlio, que era uma espécie de ditador, na época dele, ele sacou isso, ele sacou que a música brasileira era o chanceler do país, né? Então, ele até interviu, assim, né, com os compositores, pedindo que compusessem músicas sobre o Brasil, músicas nacionalistas. Sei lá, tem essa época até que alguns sambistas ironicamente compuseram, né, como o Wilson Batista compôs, por exemplo, porque acho que o Getúlio queria limpar um pouco aquela imagem do malandro brasileiro, e o Wilson Batista, eu acho que ironicamente compôs
Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Então isso é nessa época do Estado Novo, né? Então você vê que o próprio Getúlio, né? Depois o Kubitschek também, né? Então os grandes presidentes, né? O Mesmo Cheque era de o direita. presidente Bossa Nova, lembra que os Pois caras é, falam? os caras sabiam, né? Desse poder, né? Ele levou o Niemeyer lá e o Lúcio Costa para construir a capital. Ele sabia e foram momentos realmente que o Brasil teve, né? Na vanguarda aí Do político entender que a identidade nacional valoriza o próprio país em todos os sentidos, né? total. Por que que os E Estados pode Unidos gerar receita, né? Estados por Unidos que é que um Estados exemplo Unidos de. por que que é uma potência, né? Sempre foi uma potência. Porque o cinema, todo mundo sabe a história dos Estados Unidos de cor. Você sabe contar como é que foi a independência, sabe como é que foi a Guerra Civil. Você sabe tudo, você conhece os lugares, né? Você já foi a Nova York várias vezes sem nunca ter ido, né? Mas o que é o cinema? Chega antes, né? Então uma coisa que se impõe através da cultura mesmo, E né? valorização dos músicos americanos, do jazz, do blues, do rock, Claro, da música total, pop, do rap e tudo mais, né? Eles total. sabem fazer isso. E a gente tem orgulho. Eu imagino que você viajou muito por aí, você tinha muito orgulho da música brasileira. E a gente hoje tem muito orgulho da música brasileira, ainda, né, apesar de tudo, e tem muita vergonha do governo brasileiro. Né? A gente tem Sim. a gente fica orgulhoso pela música e fica envergonhado pela política. É triste, Não, né? o governo tá, ele sozinho, né? Ele é uma coisa quase à parte do Brasil já. E acho que os veículos já perceberam isso, né? Que é como se o governo tivesse assim ilhado, assim, praticamente já cada vez mais ilhado, assim, né? Que aquilo não é o Brasil, né? É um momento do Brasil, né? Mas aquilo não é o Brasil. E a gente vai sair dessa, não é? Tomara, tomara. Tomara, estamos aqui no aguardo. Vamos começar a ouvir um pouquinho das músicas, né? Porque o papo é gostoso. Aqui a gente muda de papo, aqui vai virando e tudo, mas você sabe, eu tenho o roteiro, mas a gente tem que falar da música, do trabalho que você faz, né? Que é muito legal. Vamos começar com os EPs lançados no ano passado, tá? O Meu Samba Quer Se Dissolver e Corpo Azul. Foi lançado ano passado. Então, foi o primeiro dos singles duplos que você, se não me engano, né? Você me corrige aqui, fica tranquilo. Os primeiros que você lançou, foi isso? Foram Exatamente, essas duas. exatamente. Então vamos ouvir Dose Dupla em homenagem à vacina. Opa! Uma dose dupla de Rodrigo Campos, O Meu Samba Quer Se Dissolver e Corpo Azul. Fala um pouquinho dessas músicas antes da gente ouvir agora, por favor. Então, essas músicas elas fazem parte já desse processo de quarentena, né? E elas refletem muito esse momento, né? Porque essas músicas foram produzidas na solidão, na solitude aqui do meu lar, aqui na Coronel Melo de Oliveira, aqui na Vila Ângelo, aqui. Então, foi uma plaquinha de som, um computador e um microfone. E aí, com isso, eu produzi essas duas faixas e foi um novo processo para mim também, né? Um novo jeito de fazer, né? Diferente do que eu fazia antes, também bom também, né? Claro que a gente sente falta dos companheiros, mas como eu pude continuar produzindo, já foi uma alegria por si só, né? E meu samba Quer Se Dissolver é um samba que tem um quê budista, assim, tem uma vontade budista, assim, né? Porque ele fala do samba como se o samba fosse essa alma meditativa que consegue se conectar com o todo, né? Através dessa dissolução e desse esvaziamento da forma para virar só conteúdo espalhado pelo universo aí, né? Então é um pouco isso, o samba quer se dissolver, né? Então, um pouco isso. E Corpo Azul fala um pouco sobre ilusão, sobre essa brincadeira sobre ilusão e desilusão, né? Que é um pouco é um jogo que a gente tem sempre na vida, né? Ou seja, você quer sempre ver através desse véu da ilusão, né? Para você poder ver a verdade, entre aspas, né? A verdade está através do véu da ilusão. Você precisa descortinar esse véu para poder ver. Mas, ao mesmo tempo,
se você vê completamente, você também, talvez você não aguente, né? A verdade, essa verdade, né? Então, esse é o jogo, né? Então, é uma boa reflexão o que você está fazendo, porque tem gente que não quer ver, né? Tem gente que não quer ver. Então, esse jogo de ilusão e desilusão é um pouco o que fala em Corpo Azul, assim, o quanto é necessário a gente ver através, mas quando você vê através completamente, é capaz que você perca um pouco a esperança. Então, é bom você voltar atrás um pouco, você jogar com o véu. Você quer descortinar, mas você também respeita o véu de alguma maneira. Então, é um pouco sobre isso. Boa reflexão. Vamos ouvir, então, Meu Samba Quer Se Dissolver e Corpo Azul. Roda Rodrigo Campos. Se fosse voar, como se houvesse sentido, como se fosse possível a morte enganar. Quero fazer samba, como se fosse voar, como se houvesse sentido, como se fosse possível a morte enganar. Não quer meu samba procurar a claridade que não há de se ter. Na qualidade de esquecer, meu samba quer se dissolver e acabar tão leve assim no ar, sem dor, memória de lugar nenhum, silenciar. Se fosse voar, como se houvesse sentido, como se fosse possível a morte enganar. Não quer meu samba procurar a claridade que não há de se ter. Na qualidade de esquecer, meu samba quer se dissolver e acabar tão leve assim no ar, sem dor, memória de lugar nenhum, silenciar. Fez bem o amor, o sol tocou teu corpo azul com reciprocidade. O amor seguiu você pela cidade, teu corpo azul com reciprocidade. O amor seguiu você pela cidade. Você voltou, fez bem o amor, o sol tocou teu corpo azul com reciprocidade. O amor
seguiu você pela cidade. Teu corpo azul com reciprocidade. O amor seguiu você pela cidade. O véu da ilusão engana o coração. É bom saber, mas há de ser melhor que a solidão. Ah, você voltou, fez bem o amor, o sol tocou teu corpo azul com reciprocidade. O amor seguiu você pela cidade. O véu da ilusão engana o coração. É bom saber, mas há de ser melhor que a solidão. Ah, você voltou, fez bem o amor, o sol tocou teu corpo azul com reciprocidade. O amor seguiu você pela cidade. Teu corpo azul com reciprocidade. O amor seguiu você pela cidade. Estamos de volta com o Rodrigo Campos aqui falando dos singles duplos que ele está lançando desde o ano passado. Foi o ano passado que começaram os singles Ano duplos? Já passado. vem. Não, é o ano passado, 2020, né? Que 2020. começou Ô, Rodrigo, essa... você falou no texto aí que eu estava lendo seu, que você, quando os primeiros momentos seu como músico e tal, você fez uma coisa assim também. O primeiro trabalho seu foi em casa e tal, que você ainda não dominava, não tinha tanta experiência, e você fez até uma autocrítica do seu primeiro Sim. trabalho, coisa rara nos músicos, né? Hoje em dia, fazer uma... Sim. O primeiro que eu fiz não estava tão bom do jeito que eu queria e tal. Fala um pouquinho disso aí, que foi a primeira experiência, já foi nessa pegada de fazer em casa mesmo? Você quis fazer assim? Como é que foi? Conta essa história aí. Então, a primeira experiência, eu fui num estúdio, só que eu fui num estúdio sem produtor, eu fui sozinho, assim, eu engenheiro de som, né? E era um estúdio caseiro também de um amigo, né? Então é isso, eu me propus a gravar e tal, e fiz todo o processo meio que sozinho, gravando e tocando, e as músicas e cantando. E no final do processo eu não fiquei satisfeito, mas eu não fiquei satisfeito do ponto de vista sonoro, do ponto de vista de produção, Entendi. sabe? Então eu abandonei o trabalho e fiquei uns anos assim, sem gravar, pensando sobre isso, né? E depois que Esse eu aí foi entendi o que eu qual? Foi o Urbanda? Foi esse? Urbanda? Não, Não, esse disco acabou não não foi saindo, lançado, antes do Urbanda. Antes do Urbanda. Foi depois do Urbanda, Ah, tá. foi antes do meu solo, que seria o São Mateus, né? Sim, São Mateus foi Então, 2009, né? 2009. isso, então esse disco seria um disco, o meu primeiro disco, seria um disco antes de São Mateus. Aí eu abandonei ele, foi quando eu conheci o Beto Vilares e convidei ele para produzir. Aí eu entendi todo esse processo de produção, de tirar som e tal. E aí depois, em 2018, que eu falo desse disco quando eu vou gravar o Nove Sambas, né? Que é um disco de samba, né? Porque esse meu primeiro disco seria um disco mais de samba do que São Mateus foi. Um disco de samba mais de gênero, né? Não usando o samba como matéria-prima, como foi o caso de São Mateus, mas seria um disco de gênero. Então eu volto a esse disco de gênero, que é o Nove Sambas, e aí agora sim, fazendo tudo sozinho, mas assim, a diferença desses compactos é que eu fiz tudo sozinho no estúdio com o engenheiro de som, eu fiz a parte musical sozinho, né? Agora, nesses compactos, eu estou fazendo a parte
digamos, de captação de som também, né? Coisa que eu não Tudo. fazia antes. Então, Você está se autoproduzindo, então digamos assim. esse foi o passo em relação a esse disco, entendeu? Do Nove Sambas. Mas o Nove Sambas já foi essa coisa de tocar sozinho, ir para o estúdio sozinho, mas tudo com o Kaká da YB lá na salinha de gravação, de captação, tirando o som tal, e me ajudando, né? Não, vamos microfonar assim, esse som tá bonito. Vamos fazer de novo, não, a voz não tá boa, grava mais um take. Então tinha ainda um engenheiro de som ali, né? Mesmo eu produzindo do ponto de vista de direção musical, eu tinha um engenheiro de som, né? Agora eu tô fazendo desde essa etapa também, né? Então essa é a diferença em relação aos compactos ou single duplos, né? Desse primeiro trabalho que eu abandonei, né? Legal. Entendeu? Entendi. E agora você citou há um tempo, há pouco tempo agora nesse papo aqui, o Suami Júnior, né? E num papo que eu tive com ele é produtor de Mão Cheia e tal, ele falou para mim que ele imaginava, né, como existe fora do Brasil, pela experiência dele com o Mara Portondo e tudo que ele viajou pelo mundo aí, que ele achava que tinha que ter um profissional, músico, que também da área de engenharia de som, músico e engenheiro de som. Não sei se é exatamente esse termo, né? E que soubesse a parte, entendesse da parte musical, mas pudesse traduzir com as tecnologias de hoje, né? Um som que tivesse mais a ver com o artista. Quando você imagina um som e tem um produtor que seja, além de produtor, um engenheiro de som, um cara que entenda também do som, para trazer... Porque eu sempre perguntei para ele da qualidade do som de alguns discos, né? Que a nossa é muito boa, hoje em dia, né? Comparado, tem um ótimo nível, mas ele disse que ainda falta esse a mais. Eu falei, porque às vezes o som, a gente não consegue um som. Ele falou que falta esse profissional, um profissional que está surgindo, ele disse, que está surgindo, um profissional que é músico, ele também entende da produção artística, sim, e também entende da finalização, o cara que vai acompanhar não só a masterização, a mixagem, mas também naquele momento que você vai gravar o violão, o cavaquinho, e vai trazer essa sonoridade para... Existe esse profissional? Você já está se tornando um profissional assim, Rodrigo? Eu acho que eu tô nesse caminho, pelo menos no meu trabalho eu já faço isso, eu não tenho que pedir desculpa a ninguém, né, se der errado, então então comigo eu já me arrisco já. Mas eu acho que as novas gerações, eles já vão vir com essa prerrogativa, com essa qualidade, porque com a acessibilidade dos meios de gravação, né, acho que todo mundo está experimentando já. Acho que essas novas gerações elas já fazem um pouco isso, né? Um ponto de vista amador ainda, eu acho, mas que cada vez mais vai se profissionalizar, porque é isso. O cara tem um notebook, um microfone, uma placa de som, ele tem um home studio. Então, acho que os garotos de hoje em dia, de 20 anos até 30 anos, eles estão fazendo isso já como algo usual, assim, né? Então, acho que essas gerações cada vez mais vão apurar esse ouvido... Já mexem com essa ferramenta, né, de certa forma, tecnológica. Porque eles já estão vindo desse lugar, né? Já nasceram assim. Eu, por exemplo, comecei a fazer isso agora, né? Mas há 20 anos atrás, quando eu comecei a gravar, eu ia para o estúdio, né? Eu não sabia nada e acho que era usual na época você não saber nada como músico. Você não se cobrava isso, né? Você queria saber tocar bem e chegar lá tem um cara que vai captar e tal. Então essa preocupação tem vindo cada vez mais agora que a gente está tendo acesso aos meios de produção através do barateamento mesmo dos equipamentos e o avanço das tecnologias, né, que estão colocando cada vez mais potência em aparelhos menores e com preço mais baixo. Então, às vezes você tem um som tão bom quanto um estúdio, dependendo do que você compra para o seu home studio. E se você souber usar, então acho que é um ganho, né? Acho que é isso, né? Não, e é uma necessidade, né, também, Rodrigo? Uma necessidade. Claro. Você falou no começo do papo a necessidade da gente aprender, eu também, né? Todos nós, claro. Aprender no dia a dia dessa pandemia aqui, se virar. E também o músico está se aprendendo, que é um novo músico que surge, né? O cara que tem que entender da captação e daqui a pouco as frequências, né? De captação, né? E o cara vai fazer o produto do começo até o fim, masterização. Eu ouvi já histórias, né, de discos históricos, né,
de grandes músicos que na hora da masterização o músico não se metia, né? O cara que fazia não, a masterização faz o cara lá e tal. Depois ele ouvia e não gostava, e não sabia explicar por quê. Exatamente. E aí é isso, também não tem a linguagem, não tem os termos, não consegue, às vezes, traduzir também o que ele está sentindo, assim, né? Por isso que o João Gilberto, ele chamava sempre o mesmo técnico de som lá, o japonês que ele gostava, né? O japonês, ele não falava japonês e o japonês não falava português, mas eles se entendiam lá disso negócio. Mas fora o folclore à parte do João Gilberto, a capacidade dele crítica, que ele não liberava fonogramas assim, né? Ele reclamava justamente que ele não chegava ao som que ele queria. Então ele fazia no violão, a voz do violão, né? Que é a coisa dele, a marca dele. E na hora que ele ouvia, se a captação não tivesse legal, ele não liberava, simplesmente tal. Ele tinha essa prerrogativa de falar assim, olha, não gostei, não vai rolar isso. Mas é isso, o cara toca no banheiro. No banheiro é aquele som maravilhoso, cara. Pra você fazer aquele som do banheiro, você precisa ser gênio no estúdio, cara. Sendo que no banheiro, numa sentada, você tira aquele som. Eu gostei de uma sentada, Rodrigo. Você foi irônico. Numa sentada tá tudo resolvido. Agora vai pro estúdio fazer esse som, cara. Aí isso tem que dar a volta completa. E precisa entender também de frequências, de coisas de engenharia também, frequências, modulações, compressões, essa papo todo que eu acho difícil. Quando eu vejo os técnicos, eu fico todo encantado de ouvir. Não, porque falta compressão, aqui falta, não sei. Opa, então, eu não entendo nada, mas eu acho bacana. Não, é toda essa linguagem, né, que faz o som soar, e também tem a linguagem de disco também, né, que é um pouco... também tem que ter um padrão também, digamos assim, né, porque você vai tocar, né, tá tocando Spotify lá, e entra o seu disco, ele, de algum jeito ele tem que ter um padrão também, sabe? Não pode ser só pessoal também, sabe? O som também tem que ter esse padrão, é o pessoal junto com esse universal, né? Porque se tiver sonando tão diferente do disco que vai entrar, ou que saiu, ou que vai entrar, também fica estranho, né? Essa questão de volume, questão de mixagem, sabe? Então, saiu aquele disco... Você vai ouvir em MP3, né? O cara tá em MP3, que não é uma qualidade... sabemos, né, que não é uma qualidade top, mas que as rádios e os Spotify da vida, os streamings usam, né? Então você também tem que ter a sua versão em MP3. Exato. Por aí que tem que começar a entender bem para cada veículo um tipo de som, né? Você vai fazer para um vinil também é outra coisa. Outra master, para o CD é outra master, tudo muda, né? A definição. O vinil é engraçado, para você masterizar o vinil, você tem que fazer uma masterização com menos definição, porque a hora que vai para o vinil dá a última compressão é do próprio material, entendeu? Olha, então curioso. Você tem que fazer esse desconto antes. Se você colocar a masterização na potência já, a hora que for para o vinil, ele vai distorcer, ele vai pular. Então você tem que tirar um pouco para deixar o último toque para o próprio material, para o próprio vinil. Então tem todas essas sacadas, né, que o engenheiro de som vai fazer. E vocês, músicos, estão aprendendo com a gente experiência. Está aprendendo, na marra, né? Mas estamos. E o do CD é muito chapado ainda, o som, porque tem aqueles super entendidos de som. Gente fala, o CD nunca foi um som perfeito, como dizem, né? Quando foi lançado, a gente ficava encantado pela limpidez, digamos assim, ou aquela coisa, né? Que dava para ouvir e tal, mas muitos reclamavam que tinha muito agudo, ou que ele não tinha um balanço de graves agudos médios, que era um som muito chapado. Isso é verdade mesmo? Então, eu vejo explorando mais o Rodrigo. Claro. O Rodrigo, aprendiz de engenheiro aqui, né? Vamos lá. Mas o que eu acho, eu pensando assim, eu não vejo muito essa coisa de valoração, o que é bom, o que é ruim, mas eu vejo assim, por exemplo, você pega um filme em película, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Boa. Aí você tem lá aqueles pontinhos da película, aquela coisa, aquela textura, né? Aquilo não é a vida real, né? Aquilo é uma representação da vida, né? Porque tem aqueles pontinhos, mas aquilo é lindo, não é? Aquilo é uma espécie de pintura. Aí você pega uma TV Super HD, fica tão próximo da vida assim que você estranha. Aí você às vezes prefere a película. Por quê? Porque a película tem ainda um filtro da realidade que o HD está tentando perder o filtro e já ser a própria realidade, né?
Então eu vejo isso no vinil e no CD, por exemplo, né? O vinil talvez tenha aquela textura da película, que é uma representação, é um filtro, ainda não é a própria. Aí o CD quer ser tão fiel que você estranha. Então, mas eu gosto mais de película, não gosto de filme HD, gosto de película. Então aí é uma questão de gosto também, sabe? E agora tem o 8K também, que é super, então, né? Total, exatamente. E aí vai ficando, né, complicado. E as tecnologias também, melhor de MP3, já tem experiências aí fora do Brasil, no Brasil não sei se tem, não tem conhecimento, mas muita gente, outros engenheiros criando novos tipos de transmissão de música que não seja MP3. E nem sempre com mais qualidade e tal, né? Mas eu não sei se tem essa popularidade, que o MP3 é fácil, né? Mais fácil de você comprimir para o MP3, manda para o MP3 com uma frequência tal. A gente usa na rádio aqui também um MP3 com um tipo de qualidade, né? Que qualidade considerada boa para ótima, mas ótimo às vezes não dá. Eu, por exemplo, prefiro o mais som. Mas a gente não consegue na programação botar um som assim. Aí tem a transmissão da rádio, a antena, o transmissor, tem vários, o estéreo e tudo mais, né? Tem várias também camadas até chegar. Até chegar, é isso aí. Vamos ouvir mais duas, vai, porque agora é tudo duplo que eu gosto de fazer. Vamos fazer vamos falar do Atraco, é Atraco, né? O Atraco e Deixa a Noite. Vamos ouvir essas duas na sequência? Bora, então fala um pouquinho dessas duas aí, vamos lá. Então essas duas são a continuação desse projeto dos 5 compactos, ou single duplos, e a Atraco, ela tem uma coisa de uma espécie de um realismo fantástico acerca de um navio negreiro, algo assim, sabe? Algo que brinca um pouco com através do realismo fantástico, até para a coisa ficar mais leve, assim, né? Que é um assunto tão pesado, tão triste, né? Então ela brinca um pouco através desse realismo fantástico, porque parece que é um navio que está chegando, né? Num país novo e tal, e aí depois esses personagens vão adentrando o país adentro, cada um com o seu caminho, fazendo sua história. Então é um pouco isso. Aí tem essa brincadeira de que o que não aconteceu depois na história hoje é fato, né? Então essa frase acho que é bem marcante nessa letra, porque realmente a história nem sempre, né, é o fato. O que não aconteceu, né, é fato, né? E o que aconteceu às vezes não é fato. Então brinca um pouco com essa ideia de fake news também, de certa forma. Fake news, pós-verdade, essas coisas, né? Essas coisas. Isso é o Atraco. E que tem a participação da Mari Tavares nos vocais ali, né? E Deixa a Noite é uma música que fala um pouco sobre essa sensação de separação, né? Que dependendo do tipo de separação, assim, pode ser uma coisa meio... Eu já passei por umas separações, assim, hoje eu, depois de me separar bastante de várias companheiras, tô menos sensível. Assim, o chamado né? tá escolado já, como diria o outro, tá escolado. Mas essa música, ela pega nesse lugar onde a separação é da casa um horror, assim, onde a separação é o gatilho daquele tipo de abismo existencial que às vezes vem junto, né? Também, né? E aí tem a Verônica Ferreiren cantando comigo, então são essas duas, o Atraco. Atraco e o Deixa a Noite. O Atraco, agora, só para dizer, a gente estava falando agora de produção e tal, vou ler a ficha técnica. Música e letra, Rodrigo Campos. Produção e gravação, Rodrigo Campos. Percussão, samplers, teclados, cavaco e voz, Rodrigo Campos. Né? E mix, agora, o mix, o master e a gravação de voz, o Cacá Lima. Só para ter Exatamente. Claro. Mas assim, a ficha técnica é a mesma coisa, né? Do Deixa a Noite com a voz da Verônica Ferreiren. E a primeira com a Mari Tavares fazendo o Atraco e a segunda Deixa a Noite. Roda Rodrigo Campos. Uhul! Bora! Sambei na beira do mato, voltei pra beira do cais, meu navio atracou, todo cheio de mulatos.
de talento verde sem objeção, fincou a bandeira no morro da ressurreição. Viver encanto, Sambei na beira do mato, voltei pra beira do cais. meu navio atracou, todo cheio de mulato. O que não aconteceu Depois, na história hoje é fato. Ana da pele vermelha comeu com a mãe, na casa de Conde Agostinho Alfonso Guzmão. Pariu na cocheira menino da pele algodão. Vender barato. Chica, cantora divina, ficou pelo chão da dita cidade bonita de Anunciação. Cantou a canção favorita do mestre alemão. De pedra e salto, sambei Na beira do mato, voltei. pra beira do cais. Meu navio atracou, Todo cheio de mulato. o que não aconteceu Depois, na história hoje é fato. Sambei na beira do mato, o que quer dizer quando diz, quando não? Sobre o que estamos nós conversando. Deixa a noite passar, pra então despertar. Amanhã já vem pra ceifar todo sonhador. E quando a voz encontrar o suspiro final, vou chorar, eu sei, encarar todo esse horror. O que quer dizer quando diz, quando não? O que estamos nós conversando? Deixa a noite passar, pra então despertar. Amanhã já vem pra ceifar todo sonhador. E quando a voz encontrar o suspiro final, vou chorar, eu sei, encarar todo esse horror.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Rodrigo Campos falando sobre os singles duplos. Eu gostei desse nome, singles duplos. Né? Eu falei, ele está lançando o compacto simples. Aí eu ia ficar mais louco ainda. Aí estava falando da minha geração. Porra, o Rodrigo está lançando o compacto simples, cara. Daqui a pouco ele vai lançar compactos duplos. Né? Mas sabe que eu tentei no começo emplacar esse nome compacto, né? Eu tentei, assim. Eu coloquei assim até no release compacto, mas aí parece que só os velhinhos entenderam. Por alguma conferência, todos os jornalistas que falavam alguma coisa falavam single duplo. Eu falei, caramba, mas então vou começar a falar single duplo para facilitar. Na primeira só entenderam os velhinhos, como eu, viu? Os caras entenderam claramente o compacto simples, 2 faixas, né? E o compacto duplo é 2, né? De cada lado, que era o compacto duplo, muito legal. E o pessoal tem lançado também vinil pequenininho também, né? A gente falou do vinil no outro bloco aqui, falando do vinil, mas ele está ainda muito caro, né, Rodrigo, para o consumidor agora. Você está falando do som, né? Você explicou que tem que ter um tipo de masterização, a mixagem, enfim, tem que ter uma preocupação para fazer para o produto vinil. Mas ele poderia ser ainda mais em conta do que ele é, né, hoje. Porque tem uma fábrica no Rio, outra aqui em São Paulo, acho que já tem 2 aqui em São Paulo. E o preço final, eu vejo que muitos artistas, não sei se você já lançou, você me conta, querendo lançar vinil, gostando de lançar vinil, mas o custo final fica difícil. Né? A própria YB, uma vez que eu conversei com o Maurício Tagliari, né? Ele falou assim, Colibri, não vai ter mais CD físico. Acabou o negócio. Eu falei, não, Maurício, não faça isso. Ele falou, não dá mais, até que mudou até a sede, né? Tinha mudado a sede da YB, né? Ele me contou e a gente até anunciou isso e tal, porque não vai ter mais CD físico e tal. Eu falei, e o vinil? Quer dizer... Total. E aí, como é que você vê esse negócio da indústria? Quer dizer, a gente tem que... É tudo na plataforma digital, com aquele som que, para os mais exigentes, não é grande coisa. Como é que você entende essa coisa toda do som e da possibilidade do vinil hoje em dia? O vinil é o seguinte, o vinil acaba sendo uma espécie da representação do trabalho, assim, uma representação material do trabalho, assim, né? As pessoas compram, às vezes, nem tendo o aparelho, mas compram porque são fãs do artista e querem ter uma coisa material do artista que seja mais palpável, assim, do que ficar ouvindo na internet ou nos streams, né? Ele está muito caro pelo seguinte, a gente não tem tanta fábrica, né? Então, a fila das fábricas é muito grande. Eu já fiz vinil já do São Mateus, meu primeiro disco, do Bahia Fantástico, meu segundo disco, do Toshiro, meu terceiro disco, o Sambas do Absurdo tem vinil também, os Passo Torto, tudo tem vinil. Agora, esse ano, a gente vai fazer o Bahia Fantástica para o ano que vem. Está demorando 1 ano de espera para poder chegar. Então, a gente já está fazendo esse ano, porque o Bahia Fantástica faz 10 anos no ano que vem. Então, demora tudo isso para poder receber da fábrica. Então, está caro por isso. Não tem como chegar para o consumidor mais barato se a gente não tiver mais fábricas, né? Então... E eles também têm que baixar um pouco o preço, também, não sei, o lucro... Para você chegar ao produtor, ao consumidor final, melhor dizendo, né? Como eu quero comprar, mas tá difícil, na boa, né? Pagar um vinil 150 paus, assim, é difícil, tá? Pagar. É super caro, super caro. Aí fica caro, aí, sei lá, temos que dar um jeito nisso aí e chamar a atenção ter mais fábrica ou ter mais concorrência para o preço baixar, né? Que é assim, né? Sim. De repente, né? Sei lá. Total. E os aparelhos também, né? De vinis, né? Também acho que isso pode ajudar bastante, porque acho que no primeiro momento acho que tem que haver um boom de consumo mesmo para poder surgirem novas fábricas, né? Senão não vai conseguir, esse ciclo não se fecha, né? Porque a fábrica sozinha não consegue baratear porque ela demora muito tempo para fazer. Então, se ela baratear, ela não se paga também, né? Então, nada contra eles terem o lucro, mas o problema é que no consumidor final fica muito caro. Não, mas eu acho que eles não têm tanto lucro, essa que é a questão. Acho que tudo muito caro ainda, porque ainda é um mercado muito, muito de fã, de colecionador. Tem que virar uma coisa... Tem esse lado, Tem que virar uma coisa de consumo... uma demanda maior, seria isso. Das pessoas voltarem. E acho que para isso precisa ter aparelho também. Se as pessoas começarem a fabricar aparelhos, as fábricas, a Philips, sei lá, as coisas fabricarem aparelhos
acessíveis e bons aparelhos de vinil, porque você tem um aparelho de vinil, ou você compra um antigo, ou você compra esses lindos que são super caros, mas que não tem som também. Você compra aqueles aparelhos lindos. Eu tenho um aí que é uma malinha linda que eu comprei e tal, mas não tem som, cara, não tem som. É caro pra caralho, não tem som. Então é o aparelho. Então, se o aparelho for mais barato, for melhor, as pessoas vão querer ter o vinil também, porque Então, elas realmente tem que diminuir o preço do aparelho e do produto e da mídia também. Porque se ela chegar em casa e botar o som do vinil e for um puta som, ela vai sentir, porque ela chega em casa, bota o vinil e não sente tanta diferença. Por quê? Porque o aparelho dela não é bom. Então, se ela sentir a diferença, que nem os DJs chegam, os DJs ficam falando, não, é foda o vinil. Por quê? Porque ele tem uma puta picape, umas aparelhos de som, ele tem aquela coisa que regula, que eu esqueci o nome agora, mas ele tem vários setups ali na picape dele, que ele vai controlar o som. Então, se ele chega em casa para o vinil, vai ser um puta som. Mas se eu chegar em casa amplificador, vinil, tem enfim, todo o material. Amplificador. Então é isso. Se eu chegar em casa e botar, vai ser aquele sonzinho que não vai ser legal, vai ser melhor o MP3. Então por que eu vou comprar um vinil 150 pau? Se eu sentir a diferença, aí eu vou saber o que eu estou comprando. Mas assim eu não sei exatamente a diferença. Hoje está mais na pinta do colecionador como eu, assim, que é mais uma questão de memória afetiva, guarda o disco original e tal. Eu tenho os discos lançados originais e tal, né? Mas mesmo na minha época, quando lançando, eu estou falando minha época, teve muito lançamento de discos, anos 60, 70, né, que a gente consumia muito disco mesmo, né? Depois veio mais para frente o CD. A qualidade do vinil hoje é muito melhor, também tem esse lado. Esse produto final, com a gramatura 180, é um som bem melhor do que o que a gente ouvia lá, né? Claro, mudou. Então tem toda uma questão de indústria. E passando dessa questão da indústria para as mídias sociais, você acha que nós somos ainda reféns, somos muito dependentes desses streamings, essas plataformas de música de streaming que são aí, que tem o Deezer, Spotify, enfim, todas essas que estão aí no mercado. A gente tem a necessidade de lançar nas plataformas digitais e ter uma dependência muito grande, porque hoje o músico vive muito de colocar nas plataformas de streaming e nas redes sociais. Nós somos dependentes. Como é que você vê essa contradição? Ao mesmo tempo que a tecnologia é incrível, nós estamos aqui, no fundo, né, falando de tecnologia, elogiando toda essa evolução, né, para a música, que ajuda muito a música. Por outro lado, o músico recebe uma merreca, né, de receita mesmo com essas plataformas digitais. E como é que você vê essa contradição? Nós somos dependentes, mesmo ao mesmo tempo é o que temos para o momento, como a gente já falou lá, a única coisa que temos. Como é que você vê essa situação do músico hoje, do compositor, do cantor, que, né, não só os direitos autorais, mas a questão das plataformas, você tem que botar, enfim. O que eu acho que hoje, com as plataformas digitais e as redes sociais, tem muito mais gente no jogo, né? Acho que antigamente, para entrar no jogo, era meia dúzia de pessoas, né? Era o Caetano, o Gil e o Milton Nascimento que entravam no jogo, e ficavam outros, sei lá, 1000 músicos maravilhosos sem gravar, né? Hoje os 1000 músicos vão gravar, e quem vai continuar ganhando dinheiro é o Gil, o Caetano e o Milton do momento, entendeu? Só que os 1000 estão na plataforma, os 1000 estão podendo existir. Antigamente eu não poderia existir, por exemplo, o Romulo Frois não existiria. A gente ia depender de uma gravadora que acreditasse no nosso trabalho mais ligado a uma liberdade estética, né? Então era difícil entrar numa gravadora se você quisesse ser livre esteticamente, né? Então, perfeito. Acho Esse que lado hoje de inclusão, perfeitamente. Perfeito. E a coisa da grana é a mesma coisa. Quem sempre ganhou é quem sempre está ganhando, e quem não existia está ganhando um pouco. Então acho que é melhor existir e ganhar pouco do que não existir e não ganhar nada e tá trabalhando na sapataria ou sei lá, que eu poderia, no meu caso, sei lá, eu acho sempre melhor, cara. Eu acho que a rede social hoje é o que faz existir a gama de músicos que a gente tem, cara. Você, no seu programa, por exemplo, todo dia deve ter 300 lançamentos. Por que existem esses caras todos? Porque eles não dependem mais da gravadora, eles dependem também da rede social, tá? Depende do Facebook também, que é um outro tipo de condicionamento também, mas é um condicionamento mais inclusivo, né? Do que uma gravadora ser a curadora
cultural do país, né? Não é a gravadora que faz a curadoria mais, né? É a gente mesmo que faz. Mas, Então, mas as plataformas de streaming continuam com as grandes corporações que ganham dinheiro como era antigamente, ou não? sim, exatamente. Só que todo mundo entra, né? Todo mundo põe o seu trabalho lá. Então, eu tô lá, né? Por exemplo, tô ganhando pouco, mas eu tô lá. E eu tô vindo no seu programa, porque eu tô lá, entendeu? Não, Agora, porque tem aí a rádio também tem a sua missão, né? Que é a mídia antiga, digamos assim, né? A sim, mídia mais tradicional, rádio, TV, né? Que devia ter até muito mais, eu acho, que devia ter muito sim, mais. A gente tem aí é um estudo mais complexo, né? Que tem, por isso que a gente sabe o slogan da rádio, que é as músicas que as outras não tocam, né? Exatamente porque a gente sim. quer ser um viés do que as outras são, Total. né? Que as outras tocam o Então, mesmo tipo de música. Então a gente tem então que você ter sabe o que eu tô mostrar falando, né? exatamente, exatamente. Agora me Mas eu preocupa acho, muito a dependência, porque do ponto de vista financeiro não há outras alternativas. Você não pode ir para mas, outra coisa, né? mas Tem, né? antigamente qual a alternativa que tinha? Era Também pouco não também. tinha. Não, antigamente era menos. Antigamente não existia. É isso que eu tô tentando te falar. Perfeito. Antigamente não existia. Hoje existe, entendeu? Amanhã vai melhorar. Então foi o primeiro passo. Hoje existe. Entendi. Hoje Então você existe, tem a uma gente tem visão uma. muito mais otimista, então, mesmo que seja muito pouco, né? O que É, você receba, mas o importante é que você está na. Existe uma inclusão de tantos eu, músicos é, como você e eu outros existo, que. eu existo, eu existo como músico e ganho direito autoral todo mês, entendeu? É, O, mesmo qua- o que. quanto, É. o quanto é O uma que eu outra também coisa. eu batalho por uns streamings que tenham uma remuneração mais justa. Aliás, eu falei muito com o Rômulo Freud sobre isso. Ele me falou do disco da Elza, né? Que ele teve não sei quanto de, né? Que aquela música que ele fez com a mulher dele e tal. E aí ele foi receber lá e ele falou por quanto ele recebeu, foi uma quantia irrisória, né? Sim, Enfim. Aí eu falei, mas isso é total. injusto, eu disse, né? É injusto Sim. mesmo, ainda é injusto, precisa ser uma remuneração maior. Porque aquela coisa, mas aí já estamos falando do questão econômica do capitalismo, né? Os caras ganham muito e a gente ganha Sim, pouco. total. Mas está E ganhando antes, ainda, é como você e está antes, dizendo, né? não, e antes Nada. os caras ganhavam muito e a gente não ganhava nada. Então, pelo Pronto. menos a gente Então, exige. E amanhã a gente pode ganhar um pouco menos mais. mal, uma dependência que é menos mal, vai, digamos. Não, é legal, Eu, a sua posição é até bem otimista, bem legal. E importante, né? Falando dessa inclusão, chamando a atenção sobre a inclusão, né? sim, Agora que total. porque eu acho injusto, eu ainda continuo achando injusto, né? Porque Não, tem justo que. é o esquema todo, né? Então, mas acho que a coisa da coisa digital que começou lá com o Napster lá, que Isso, tentou sabotar todas as gravadoras, o Napster abriu caminho para hoje eu ter um direito autoral que é pouco, mas graças ao mas Napster, existe. que foi lá e jogou a bomba, a gente está aqui. A gravadora teve que lutar para retomar a sua posição, Eles mas ela não tiveram que conseguiu. repensar a indústria Mas musical, eles né? não conseguiram me expulsar. Eles não conseguiram me expulsar. É Então verdade. isso é um ganho. Eu tô aqui, eu tô no seu programa aqui. É claro, e nós estamos. Eu estou falando toda essa contradição, que eu sou um contraditório mesmo, e no YouTube, né? Estamos no YouTube aqui também. Total. Mas é isso, é os Não meios que a tem gente jeito. tem, a Mas gente pelo vai menos é o jeito aprender. de poder divulgar o seu trabalho, é uma forma de divulgar Sim. direto. Além E de daqui a estar na pouco, rádio, está no YouTube também. e daqui a pouco vai vir algum louco e vai achar um jeito da gente implodir a rede social e ser mais livre ainda, mas não chegou esse louco ainda. Opa! Mas daqui a pouco vai chegar Eu também. estou aguardando. Falando em loucuras, vamos falar um pouquinho vamos mostrar um vídeo, né? O Conselheiro Calado. Fala um pouquinho do Conselheiro Calado, esse single que você lançou com o Maurício Talhari. A gente falou do YB, do Maurício Talhari aqui. Fala um pouquinho desse vídeo aí que a gente vai ver agora. Você vê? No rádio a gente vai ver, mas o rádio vai ouvir só. No YouTube a gente vai ver esse vídeo que é chama-se lyric video, digamos, né? Esse que Sim. tem imagens bacanas e tal. Fala um pouquinho desse Conselheiro Calado que a gente vai ver e ouvir agora. Diga lá. Então, Conselheiro Calado foi uma brincadeira que eu fiz com o Maurício e ele comigo, que é o seguinte: a gente estava. A Adriana Moreira, que é uma cantora de samba que a gente gosta bastante, ela sempre foi minha amiga e tal, e um dia ela falou: pô, eu tô querendo gravar um disco, pô, sabe alguém que pode me ajudar? Eu falei: pô, tem o Tagliari lá da YB, que Claro. ele sempre apoia os artistas, posso falar com ele e tal. Aí eu falei: ô Maurício, pô, a Adriana tá querendo gravar, você não quer produzir o disco dela e tal? E na YB ele falou: pô, legal, eu gosto dela, produzo sim.
mas você vai estar junto? Eu falei, pô, eu posso estar, mas acho que é mais com você e tal, acho que você vai saber fazer isso bem com a Adriana e tal, né? E aí ele me chamou com uma espécie de, mas você pode ser um conselheiro. Daí eu falei, não, tá bom, vou ser um conselheiro, mas um conselheiro calado. Eu vou lá e assisto e não falo nada. Conselheiro que não vai dar conselho, ele vai ficar calado lá. Tá, vai ficar calado. E aí ele falou, pô, conselheiro calado, pô, vamos fazer uma música. Eu falei, vamos. Daí ele foi e fez uma música, um A assim, né, uma letra e música, e me mandou. Aí eu completei o B com letra e música e a gente fez o Conselheiro Calado a partir dessa brincadeira, né? Então, é uma espécie de conselheiro que aconselha sem falar, aconselha apenas pelo gesto e pelo silêncio. Pelo olhar também. O cara está tocando, também. Aí você faz assim. Estou fazendo uma careta aqui para quem está no rádio ouvindo, estou fazendo uma careta. Então o conselheiro está calado, mas ele está opinando também. Então, e aí ele lançou no disco dele de sambas, né? Que ele lançou o disco de sambas agora, e ele incluiu o conselheiro no disco dele de sambas, Maurício. E a gente então vai ouvir e ver agora o Conselheiro Calado. E quem fez o vídeo, quem que produziu a parte então, eu não vídeo? sei, porque acho que foi o filho dele, se eu não me engano, mas tem essa faixa também, ela também está no Spotify, no disco dele, né? Mas eu acho que foi o filho dele, não sei. Porque é uma produção da YB junto com você. Total. Mais uma das parcerias que o Rodrigo Campos faz, trocentas parcerias, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Então roda Conselheiro Calado, o nosso Conselheiro Calado aqui. Roda! Sentado na dele, olhando o que acontece ao seu lado, o certo, o errado, à espera da definição, sensato, sentado na dele, olhando tudo que acontece ao seu lado, o certo, o errado, à espera da definição, sensato. A elasticidade dos fatos impera, o certo que era tão certo não era. Quem sabe um olho treinado, um coração habitado, possa ler a primavera. Sentado na dele, olhando o que acontece ao seu lado, o certo, o errado, à espera da definição, sensato. A elasticidade dos fatos impera, o certo que era tão certo não era. Quem sabe um olho treinado, um
coração habitado possa ler a primavera. Estamos de volta com o Rodrigo Campos, estamos falando aqui do novo trabalho do Rodrigo Campos, que ele tem lançado desde o ano passado, singles duplos ou compactos, como queiram, lançando várias canções, né? Sempre em dose dupla, né? E já tem coisas, ainda esse ano, mais doses duplas que vão sair até o fim do ano. Qual que é a previsão até o fim do ano de doses duplas? Agora o próximo é mais um compacto, né? Um single duplo. Esse eu vou lançar em parceria com o Thiago França. E são 2 músicas instrumentais, uma chama Lady Lee e outra chama Mr. Shang, que são dois personagens orientais representados através de uma música instrumental, assim, que fosse como se fosse uma trilha sonora de personagens inexistentes, assim, sabe? Então acho que essa é a próxima. E depois tem mais 2. Até o final do ano eu quero completar os 5, né? Vamos ver se vai dar tempo, senão... Já temos 2 aqui à disposição, mais 2 instrumental, e mais aí ficam faltando 2 até o fim do ano, né, Rodrigo? Agora Exatamente. Você falou do instrumental, eu queria que você falasse um pouquinho de instrumentos. Você domina tantos instrumentos aí, a gente falou antes de começar a gravar de cavaquinho, dos luthiers e tal, e eu queria que você falasse da música instrumental. Como é que você vê hoje, né, a música instrumental brasileira? Quais são os caminhos possíveis? Se a gente fala que está difícil para a turma que canta, né, que interpreta, que, enfim, para os cantores, cantoras, intérpretes, compositores, o pessoal da música instrumental também está sofrendo grandes dificuldades, né, nesse momento. Como é que você vê hoje o Brasil e a música instrumental, essas bandas que têm se formado também muito legais, né, que a gente tem visto por aí, né? Grupos de alta qualidade, né? Músicos muito bons. Recentemente eu vi lá o Nova Malandragem, a rapaziada lá da escola do Auditório Ibirapuera, né? Fazendo um som muito bacana mesmo, instrumental, grandes arranjos, grandes músicos participando, né? Foi uma produção do nosso querido como chama? Do Clube do Balanço, o Marco Mattoli, Marco Mattoli, lembrei agora, do Marco Mattoli. E aí eu fiquei impressionado, né? Uma rapaziada nova, é uma banda, né? Uma mini big band, assim, um big band mesmo, né? E eles tocando música instrumental com arranjos legais. Como é que você vê isso também? Você que gosta dessa área também da música instrumental e faz isso também. Então, eu tenho visto aqui da parte que eu acompanho, assim, aqui até é um rolê meio até focado aqui na Zona Oeste, aqui, que é a escola de choro aqui dos caras aqui do Henrique Araújo, do Jean Correia. Então eles estavam dando aula ali na pracinha da Sabesp, ali, que fica na frente da Padaria Real ali. Então, e são aulas gratuitas, né? Não sei como é que tá agora com a pandemia, mas antes da pandemia eles tinham começado já o projeto, né? Eles queriam patrocínio e tal, não conseguiram. Eles falaram, vou começar primeiro e depois que a gente tiver um tempo a gente tenta de novo o patrocínio. Então, o que eu vejo é se formar uma turma de choro aqui muito forte, assim, justamente porque os melhores chorões decidiram compartilhar o conhecimento com as pessoas da cidade inteira de maneira gratuita, né? Então, são músicos de um nível altíssimo, né? Assim, se tratando de Brasil, que a gente já sabe que o nível é alto, e eles estão nesse patamar, né? Desse nível do Brasil alto. E aí vem molecada de São Paulo inteiro, das periferias e tal, e eles estão fazendo isso completamente de boa vontade e só porque gostam de música instrumental. Isso também nasceu bastante ali nas rodas de choro ali da segunda-feira, ali na prainha, ali na Afonso Bovero, sabe, esses papos, isso, né? Capital Federal lá, na Capital Federal, né? Na rua Capital Federal. O Silvinho da Capital também. Federal, isso mesmo. Teve então, da Contemporânea um período muito grande, né?
Tem o Sim. Clube do Choro também, o Ives, nosso querido amigo, que a gente divulga aqui, que também procuram fazer ao vivo lives, né? Do choro. O choro está bem desenvolvido, né? Acho que no Brasil todo, né? Especialmente aqui em São Paulo. E só para falar um pouco da música instrumental, mas eu também vejo bandas, né, se formando, né? Muito na onda, às vezes, do Bexiga 70, né? Nessa pegada de alta qualidade também, músicos de alta qualidade também, né? Tem, total. Tem a banda das meninas lá, que eu esqueci o nome, também de Afrobeat também, depois eu vou lembrar. Mas sempre teve muito grupo instrumental, né? Aqui em São Paulo, somente a música instrumental em São Paulo, ela sempre teve uma força muito grande, assim, né? Desde da galera lá do Benjamin Taub, que lá, naqueles grupos Isso. todos que o Benjamin Taub tinha, né? Aí tinha aquela galera da Léa Freire, do Cisão Machado, do Arismar, né? Tiago Espírito Santo, então muita gente, né? E a galera do choro também agora fazendo essa fusão, né? Dessa música mais choro brasileira com uma espécie de choro mais puxado para o jazz também, né? Que acho Mais que o Hamilton de Holanda contemporâneo também. Hamilton de o Hamilton de Holanda, Holanda claro. fez bastante isso, né? E vejo aqui em São Paulo muito músico também com esse conhecimento. Acho que a acessibilidade do conhecimento também ajudou muito, né, o músico brasileiro instrumental a se desenvolver, né? Porque a informação antes da internet ela era bem restrita, né? Você precisava ter um real book lá que tinha que comprar lá nos Estados Unidos, alguém xerocar, e aí você ter as partituras, né? Alguém comprar um disco, né? Com a internet, cara, você pega ali o YouTube ali, você tem tutorial de tudo ali, né? Você tem aula com todos os professores do mundo, ou alguém que está compartilhando. Aí você vai lá baixa os PDFs, né? Imprime de todas as partituras. Então, o músico brasileiro, no geral, hoje, ele tem mais técnica, mais conhecimento teórico, ele tem um nível assim muito mais alto, assim, sabe? Eu estou falando do ponto de vista técnico, né, e teórico, assim, né? A coisa artística a gente sempre teve, né? Independente da técnica ou do nível do músico, mas sei lá, a gente sempre teve grandes músicos que com nada faziam um mundo, assim, né, pra gente, né? Mas hoje em dia a gente tem mais acesso, isso faz com que nasçam mais músicos a cada vez, né? Então fica mais plural a música, né? Sem dúvida, essa possibilidade. Mais uma coisa que nós estamos falando, né? Parece um tema único, né? Da tecnologia ajudando a música, né? Você imagina, eu tive o prazer de ver o Valdir Azevedo tocar, por exemplo, né? Que era um absurdo, né? O que ele fazia com o cavaquinho, né? E imagine se hoje ele tivesse alguém tido a ideia de pegar todo o trabalho dele e desenvolver um tutorial, ele explicando como é que ele fazia, como é que ele tocava, enfim, toda a técnica dele de solar o cavaquinho, né, por exemplo, seria de grande utilidade, né? Mas aquilo lá, quem viu, olhava, né? Porque você aprende muito músico, daqueles músicos também mais antigos que aprendia olhando o outro tocar, né? Sim. Espelhando, né? Olhando, né? Espelhando lá, o cara que faz aprendendo os caras a tocar. E imagine se tivesse essa tecnologia hoje em dia para você entender melhor esses grandes músicos, né? Brasileiros. Total, se ele tivesse sido mais filmado, né, por exemplo, né? Porque até hoje, né? Os músicos de hoje, eles são muito, muito filmados, assim, né? A galera vai no show, tem gente que acha ruim, tem gente que não fala. Mas queira ou não, daqui a 50 anos, as pessoas que estão tocando hoje vai ter vídeo de todo mundo. Aí falando de tal, não tem vídeo, tem imagem. Veja como é que ele fazia, mesmo que ele fazia aqui. E pode ser o cara mais desconhecido, vai ter imagem do cara, entendeu? Porque a gente tem mais acesso a isso. Então tem esse lado bom também, né? A gente vai poder ver, que nem eu queria muito ver o Canhoto tocar, ter foto do Canhoto, um grande cavaquinho, mas não tem imagem do Canhoto, cara. Não tem. Gravação do Jacó do Bandolim, não tem ele tocando. Tem uma imagem dele. Esse dia eu falei outro dia para um amigo meu, ele escreveu uma crônica sobre isso. Sim, não tem uma imagem dele assim, mas você não tem o som dele. Então você não sabe como ele palhetava o bandolim, o Jacó. Porque não tem o som dele, as gravações dele, quem viu ao vivo, né? Mas não tem nenhuma gravação que você vê ele tocando. Né? O Jacó do Bandolim, um dos maiores músicos brasileiros. Né? Total. Agora o Hamilton de Holanda está todo dia ali fazendo um tutorial na página dele. Ainda bem que nós temos. Essa música aqui como é que toca, não sei o quê. Ele próprio falando como ele faz as coisas. Né? Imagina o Jacó, um vídeo do Jacó te falando, eu criei aqui... O Noites Cariocas, olha como eu fazia. Foi assim, eu comecei brincando aqui, aí saiu aqui,
Imagina, é o que o Hamilton está fazendo, então Muito é legal. isso aí. Imagina como, E o como João nível não Bosco está sobe. fazendo agora, né? Como eu te falei, né? O João Bosco está fazendo Imagina também. como o nível não sobe, né? Porque a gente está tendo acesso à informação, né? Então, é o lado bom e ruim da internet, né? A democratização, só que tem um lado que a gente também fica preso também, de novo, a uma plataforma, um Facebook, um Zuckerberg, a não sei o quê. Mas é o jogo, né? É o dilema das redes, que eu sempre falo aqui, né? Eu acabo falando. Total. Agora, fala um pouquinho, só para quem não sabe, você já esteve aqui comigo, já contou sua história, rapidamente, a sua história toda aqui, Rodrigo, quando é que você começou a tocar e o que te despertou para a música, né? Que é uma pergunta meio bem óbvia, né? Mas ela mostra a sua memória afetiva e a sua formação. Que às vezes tudo que você gosta de fazer, o que você faz muito bem, o seu som, vem de toda aquela coisa que vem, né? Atrás de você, do que você ouviu, das experiências, das influências, dos discos ouvidos, das pessoas que você viu tocar e que você ficou impactado. Como é que foi essa sua formação? Então, acho que principalmente o bairro que eu me criei ali, né? Eu nasci em Conchas, no interior de São Paulo, mas aos 3 anos eu fui para São Mateus, aqui é um bairro da periferia aqui na Zona Leste, né? E nesse bairro até hoje ele é assim, né? Hoje até mais reconhecidamente assim, né? Ele sempre foi um bairro de samba. Então eu morava numa rua ali e na rua que eu morava tinha um boteco que tinha samba todo sábado, assim. Então os caras ficavam tocando samba, eu ficava jogando bola na rua, às vezes jogando peão, brincando. Só que aquilo sempre me chamava atenção. Em algum momento eu abstraía da brincadeira e ficava lá absorvido pelo samba, então ficava ali vendo aquela batucada, como é que os caras faziam, e um monte de instrumento tocando junto, aquele som, né, repique de mão, tantã, cavaco, banjo, pandeiro, então aquilo a princípio foi o que me despertou para a música, né, e na época o que rolava era aquele pagode, a primeira geração do pagode que nasceu no Cacique de Ramos, com as invenções do Cacique de Ramos, né, que o Cacique de Ramos é uma espécie de movimento musical também não tão reconhecido, mas ela é uma espécie de tropicália, uma espécie de bossa nova. Uma matriz, né, digamos, uma matriz do samba, né? Porque ele inventou instrumentos, ele inventou maneira de compor, né? Você vê, repique de mão foi um instrumento inventado pelo Birani, que é do fundo de quintal. O tantã foi um instrumento adaptado do bolero pro samba, pelo sereno. O banjo foi um instrumento adaptado do folk americano pro samba pelo Amig Neto, que trocou o braço e colocou um braço de cavaco. Então você tem diversas invenções ali, inclusive invenções de instrumentos, né? Quando você fala, repique de mão, você pensa que repique de mão sempre existiu, né? Mas não foi criado nos anos 70 pelo Birani, no Cacique de Ramos. Então, esses primeiros contatos com essas rodas de samba em São Mateus me fizeram querer aprender a tocar, entendeu? Aí eu primeiro comecei a aprender a tocar tantã, depois aprendi repique de mão, pandeiro, aí depois fui pro cavaquinho, então tudo inspirado por essas rodas de samba que aconteciam naquele boteco ali na minha rua, e que a partir dali eu conheci o fundo de quintal, aí do fundo de quintal eu conheci Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, aí depois voltei mais atrás, conheci Mestre Marçal, Alcandeia, Cartola, Nelson Cavaquinho, né? Aí daí eu fui para Tom Jobim, Milton Nascimento, então, mas tudo começou com aquele interesse ali naquele samba ali que fez com que eu me conectasse com a música ali, né? Então, a partir dali eu sempre quis ser músico, né? E aí eu via o programa do Moisés da Rocha, você que é um radialista. Sim, o samba pé de passagem. Aquela e aí ficava ali total, e eu ficava ali com a fitinha ali, que eu roubava do meu pai as fitinhas de sertanejo que ele tinha. E apagava. Colocava um papelzinho ali para poder gravar, sabe? Eu sei, a cabecinha lá do cassete. Para poder gravar, eu põe um durexzinho assim, você colava aí, você podia regravar em cima. Você apagava você apagava o sertanejo do seu pai, punha o samba, é isso? Eu apagava o Chitãozinho Chororó lá do meu pai e botava ali o programa do Moisés da Rocha ali inteiro, ali, com todos os sambas que tocavam ali. E depois ficava ouvindo e tirando os sambas e tal, aprendendo a cantar as letras e tal dos sambas. Então, é isso. E a informação, essa sua formação foi natural, então, né? Muito natural. Ou seja, jogando bola na rua, peão, e aí o barzinho lá tocando, o boteco tocando samba, aí você foi pegando você pelo ouvido, pegaram você pelo ouvido, né? Depois mais tarde eu fui estudar mais formalmente, assim, né? Eu estudei com
com o Luciano Sete Cordas, que era um violão de 7 cordas ali do Aí Carvalho, aí aprendi coisas ali, depois fui para a Fundação das Artes, que era uma espécie de universidade livre de música ali em São Caetano ali. Aí também fiz o curso da Fundação das Artes, aí para aprender essas coisas teóricas e tal, né? Então, mas eu considero ali aquela roda de samba ali em São Mateus como estopim ali da história, né? A base de tudo. Mas se for jogador de futebol, a formação de base, né? Era a base para você, foi lá. É a base ali, né? Roda de samba. Bacana. É isso. Agora, Rodrigo, o material, todos os seus discos, eles estão todos disponíveis. Eu quero fazer uma discografia completa do Rodrigo Campos. Como é que eu faço? Eu tenho lá, Urbanda está na internet, São Mateus não é um lugar tão longe assim, foi 2009, Passo Torto 2011, 2012, Banda Bahia Fantástica, você disse que vai ter um evento o ano que vem, né? Do Bahia Fantástica. Sim. Passo Elétrico 2014, Conversas com Toshiro 2015, Sambas do Absurdo 2017, 9 Sambas 2018, Meu Samba Quer Se Dissolver Agora, que a gente ouviu o Atraco, que a gente ouviu essas 4 músicas. Está tudo disponível na internet, a gente quer fazer uma discografia de Rodrigo Campos, está fácil. Está tudo lá. Uma pasta, vou botar numa pasta. Tá tudo lá. Esse que é a beleza da internet, pô. Eu tô aqui na minha casa e minha obra tá aí no mundo inteiro, aí para quem quiser ouvir, todinha. Sem ninguém mexer no saco, sem ter que assinar nada para ninguém, sem vender nada para ninguém. Só alma, né? Tem esse detalhe, mas você tem que fazer hoje tudo, né, Rodrigo? Você tem que fazer tudo, ser gestão. Você falou da tecnologia, de você aprender a gravar cada vez mais, ser um engenheiro de som também, natural. Tocar todos os instrumentos e também fazer a gestão do próprio trabalho. Hoje o artista tem as suas facilidades, mas também tem obrigações que são pesadas, uma barra pesada, tem que fazer tudo, a gestão da própria obra, o que vou fazer, o que não vou fazer. Você teve dúvidas em lançar no ano passado por causa da pandemia? Eu falei, ixi, não é bom lançar agora, esperar um pouco. Você teve alguma dúvida assim? Não? Então, eu não tive, porque é o seguinte, eu comecei a fazer por causa da pandemia isso, entendeu? Porque se não fosse a pandemia, eu não teria feito, eu teria esperado mais um pouco e gravado um disco inteiro, sabe? Esse ano aqui, por exemplo, se não tivesse pandemia, talvez esse ano eu começasse a gravar um outro disco inteiro, assim, 10 músicas, 12 músicas, né? Mas por causa da pandemia, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa, porque justamente não tem trabalho, não tem nada, eu quero continuar produzindo, né? Não quero pirar aqui em casa, né? Eu vou ficar sem dinheiro ainda louco, pelo menos eu fico sem dinheiro e são. É o papo da saúde mental que falamos logo no comecinho do programa. A gente está no finalzinho. E exatamente. A gente vai ouvir agora, no finalzinho, né, o Sambas do Absurdo, com a Jussara. Fala um pouquinho desse projeto, né? Que foi um disco que você lançou em 2017, mas eu tenho aqui uma gravação, Ladeira, né? A gravação que eu acho que é de 2021, você me corrija se é ou não. E que a gente vai ouvir agora no final. Fala um pouquinho desse trabalho com a Jussara, com a Gui e tal. O Sambas do Absurdo é um projeto que eu, Gui Amabis e Jussara Marçal lançamos em 2017, como você disse, inspirado no livro do Camus chamado O Mito de Sísifo, que é um livro que fala sobre o absurdo, né, e tal, essa teoria do absurdo, falta de sentido da vida e tal. Então a gente fez um disco todo, as músicas são minhas, as letras são do Nuno Ramos, e aí a gente lançou esse disco, gostou muito, a gente fez coisas interessantes, a gente fez até a família do Camus veio para o Brasil em 2019 e fez os 70 anos da vinda do Camus ao Brasil, né? O Camus fez os lançamentos do livro dele aqui no Brasil também, né? Conheceu Dorival Caymmi, conheceu um monte de gente. Então, e a família dele ouviu o nosso disco e falou, pô, tem uma banda no Brasil que fez um disco inspirado no Mito de Sísifo, a gente queria que eles tocassem e tal. Então, foi um evento feito na Casa das Rosas, com parceria com o Sesc, e a gente tocou e tal. Então, a gente ficou muito feliz com isso. Então, é um trabalho é um trabalho que pega esse viés existencialista do samba e tenta colocar ele de uma maneira um pouco mais óbvia, assim, colocando exatamente um filósofo existencialista como referência para dizer que o samba sempre foi existencialista, né? Até antes do Camus e do Sartre, o samba já era existencialista. Então, e aí em 2021 a gente lançou um single, porque a gente está com um disco pronto, novo, a gente fez um volume 2,
É um volume, então, para entender, esse que está sendo lançado esse ano, que vai ser lançado breve, esse single é do volume 2 do Sambas do Absurdo, que você gravou em 2017. Então, exatamente. A gente já lançou uma primeira, que é o Ladeira, que é uma parceria minha com o Romulo Frois, que é o single que inaugura esse novo trabalho do Sambas do Absurdo, que vai ser lançado agora esse ano ainda. E é isso, tá pronto. A gente tá faltando masterização só, mas é só aquela última penteadinha ali, sabe? O gelzinho no cabelo, né? Escovada no dente e bora pra rua, né? E quantas músicas são no total nesse trabalho? São 8 também. A primeira foi 8 e a gente manteve essa conta de 8 canções. E a gente vai ouvir então agora no final o Ladeira, que faz parte desse novo projeto Sambas do Absurdo. E aproveitamos já para indicar, né, ver esses documentários do Albert Camus, né, que é bacana, tem um monte de coisa legal. Coisa legal, que tem aí histórias dele, ficções, documentários, né? A questão do futebol, né, a paixão dele pelo futebol, que é muito curioso também entender, né? Enfim, é legal então aproveitar tudo isso para, né, ouvir os Sambas do Absurdo e curtir um pouco de boa literatura e com documentários que tem a ver. Junta todas, né, as mídias para a gente ter. Como, né, a família que veio aí que chamar vocês, que vocês têm a ver com o trabalho dele, né? Muito legal. Total, foi muito legal. Legal, então, Rodrigo Papo, vamos mandar aqui um abraço entre nós aqui, um abraço virtual, mas aquele abraço realmente, né? E aguardando vocês em breve no estúdio, se der tudo certo, né? Para a gente se encontrar ao vivo. Saúde para você, para a família toda, né, Rodrigo? E que siga aí nos trabalhos. A gente vai anunciando e vai colocando aqui na programação os novos singles duplos, né, como queiram. Maravilha. Do Rodrigo Campos. E a gente dá um abração para você e até a próxima. Nos vemos. Até já, Colibri. Obrigado, hein? Falou, querido. Beijão, até cara. Mais. Feliz você demais. também. Até já. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Firma pé que agora é ladeira, ladeira. Muda a rua, muda o chão, não muda a cidade. Muda o tempo e a solidão, não muda a saudade. Outra casa pra hastear bandeira, bandeira. Leve na memória o som do riso da menina, novo cão e cidadão desfilam na avenida. De ano eu vou atravessar na sua